Olá, eu sou o André e hoje a gente vai falar sobre sistema de zonas. O sistema de zonas foi um sistema para padronizar as leituras de luz, para a gente tirar as fotografias com uma consistência, né? E esse sistema foi inventado pelo Ansel Adams no final dos anos 30, em parceria com o colega dele, Fred Archer, e ele serve basicamente para a gente padronizar as leituras de luz. Isso é importante porque a nossa câmera, tanto digital quanto em filme, ela não lê a luz da mesma forma que o nosso olho lê. Então, a gente tem um espaço de luz muito mais restrito para a gente trabalhar. Então, a gente tem que fazer escolhas, ou pelas luzes altas, ou pela média, ou pelas sombras da nossa posição, da nossa fotografia que a gente quer fazer. Então, se a gente colocar um gradiente do zero, que seria um cinza, um preto mais escuro, até o branco puro, que seria um 100% branco, né, se comparando de 0 a 100%, e a gente dividir isso em 10 partes, 10 zonas, a gente teria um sistema de zonas. Agora, o branco puro, seria a 10ª zona, ele não é trabalhado porque na fotografia tradicional você sempre tem alguma informação de luz, ou de uma forma geral você deveria ter informação de luz em todas as partes. Então você não vai trabalhar com branco puro porque essa é a tonalidade do papel. Tá? Então o que se usa geralmente é do 1 ao 9. Tá? Então do 1, que é o branco puro, preto puro. Você tem a zona 2, que também é um preto um pouco mais claro, né, um cinza bem escuro, que você não tem informação de detalhe e textura. É quase um preto. Na zona 3 é uma sombra que você já começa a ter detalhes. Então você já tem alguma textura, você já tem um pouco de variação. A zona 5 é o meio, né, então seria o cinza que você tem, por exemplo, em cartão cinzento, é esse cinza que tem um índice de reflexão de 18%. A zona 7 equivale à zona 3 mais para os claros, ou seja, você tem detalhes até a zona 7. Então você tem uma boa textura e tal até a zona 7. Daí você tem a zona 8, que você já começa a perder os detalhes, e zona 9, que seria o mais claro. Se você fizesse uma impressão, por exemplo, é o mais claro antes do branco puro, né? Porque você não tende a chegar ao branco puro numa impressão fotográfica tradicional. Então vamos lá. Como que a gente usa isso de uma forma prática? Se você pega a sua câmera, por exemplo, e você vai fazer uma fotografia, você aponta ela para uma parede branca, como essa, e eu fizer uma leitura. Se eu fizer uma leitura matricial para essa parede, colocar a exposição no zero, né, que seria o adequado inicialmente, e bater uma foto, você vai ter uma parede muito escura, que não representa a realidade. Isso porque a tendência do nosso fotômetro é colocar tudo na zona 5, ou então achar uma média para a zona 5. Então, se você apontar para uma área muito clara e você fizer a leitura como uma zona 5, você vai escurecer esse objeto claro, no caso a parede. Da mesma forma, se você apontar para um objeto escuro e fizer uma leitura daquele objeto escuro para uma zona 5, vamos supor uma sombra de uma fotografia, você vai clarear muito e você vai perder todas as informações das altas luzes. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa parede numa zona mais clara. Eu vou abrir um stop e vou colocá-la na zona 6. Então agora a gente tem um resultado diferente. Ela ficou mais clara e a leitura dos detalhes ficou diferente. Bom, isso se a gente usar em fotografias, né, no exterior, vai dar um espaço para a gente fazer leituras diferentes da iluminação do que a gente está fotografando. A gente pode usar formas de leitura diferentes, tem a matricial, tem a pontual, tem a
ponderado ao centro, enfim. Você pode fazer diversas leituras para fazer interpretações diferentes da sua fotografia. Então aqui, por exemplo, a gente tem algumas fotografias que eu fiz do ambiente externo. Então eu fotografei primeiro uma leitura matricial na zona 5. Tá? Essa é a leitura matricial tradicional. Então ela deu uma média geral, né? Você tem detalhes na sombra, detalhes nos highlights. Essa você não tem uma variação muito grande de luz. Agora, se eu medisse para as sombras, por exemplo, que estão abaixo aqui na fotografia, eu consigo mais detalhes nas sombras, mas eu comprometi as minhas luzes. Então você vê que estourou tudo lá para cima. E da forma inversa, eu medindo para as nuvens, no caso, colocando elas na zona 5, eu escureci toda a foto, mas eu trouxe toda a informação das luzes altas, dos detalhes. Então essas são algumas formas que você pode utilizar o seu sistema de zonas para fazer interpretações ou fazer análises da iluminação, das luzes e das sombras que você tem na sua cena. Tradicionalmente se usa um fotômetro para fazer essas leituras e que você pode fazer tanto uma leitura geral do ambiente como leituras pontuais, como eu fiz aqui nos exemplos para as sombras e para as luzes. Tá? Só que o fotômetro vai te dar a informação precisa, né, quanto que você tem de luz, qual a abertura que você pode usar, o ISO em determinadas zonas, e aí você vai fazer uma média, você vai fazer seus cálculos para você mostrar o que você quer mostrar na sua fotografia. Bom, então isso por cima, uma explicação sobre o sistema de zonas. A gente tem diferenças sobre como a gente usa isso no filme e no digital, porque no filme você pode fazer procedimentos para você ter uma latitude muito maior do que no digital, que é basicamente sempre a mesma latitude da sua câmera, que é a leitura que o seu sensor consegue fazer. Então o filme é muito mais versátil nesse aspecto. Só que no digital você pode fazer um bracketing, você pode fazer múltiplas exposições e combinar essas fotografias para fazer uma exposição com muito mais detalhe, que é o tradicional HDR, que é a fotografia de alta dinâmica. Bom, então é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre a lei da compensação, que é como que a gente pode fazer para pegar as definições da nossa câmera, a abertura, o tempo de exposição e o ISO, e conseguir passar de uma zona para outra a luz, para que a gente consiga, né, ter um domínio da nossa câmera e fazer as modificações de acordo com o que a gente precisa e de acordo com o que a gente pode fazer. Então é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima.